Boa noite, igreja. Começamos mais um culto a Deus. Que você seja bem-vindo nesse lugar, você se sinta confortável hoje aqui. Que Deus fale poderosamente no seu coração. Amém? Feche seus olhos para que a gente possa entregar esse momento a Deus. Ó Pai, Senhor Deus que estás nos céus, mas que também habita dentro de nós. A Ti nós rendemos glórias, ó Pai, porque o Senhor é o único que é digno de toda a honra e de toda a glória. O Senhor é Deus que criou todas as coisas, criou o universo, está acima de todos os reinos da terra e reina com majestade. O Senhor tem toda a força, todo o poder, todo o domínio. O Senhor conhece tudo aquilo que se passa na nossa mente e conhece os sentimentos do nosso coração. O Senhor é grande, Ele assim se faz presente diariamente nas nossas vidas, nos nossos lares, nos lugares onde nós estamos. E, ó Pai, nós somos muito gratos porque o Deus que criou todas as coisas cuida de nós todos os dias, em cada detalhe das nossas vidas. Ó Pai, nós queremos começar esse culto te agradecendo, te louvando, exaltando o Teu nome, te adorando, porque só Tu és santo, Deus. Ó Pai, recebe o nosso louvor, a nossa adoração, fala conosco nesse momento. Abençoa a vida, Deus, daqueles que ainda estão vindo para esse local de culto. E daqueles também, ó Pai, que não estão aqui, alguns estão viajando, alguns estão voltando de viagem. Deus, eu peço as Tuas bênçãos sobre a vida desses nossos irmãos. Fala conosco, Deus, esse é o nosso desejo, assim que nós começamos o culto. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero ler um versículo com os irmãos, está em Salmos 42. É só um versículo. Salmos 42, versículo 1 diz assim: Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por Ti, ó Deus. E eu já cantei essa música várias vezes, que a gente vai cantar agora, né? Ela começa dizendo, assim como a corça, assim como esse versículo fala, assim como a corça anseia pelas águas. Muitos de nós não sabemos nem o que é corça. Né? Corça a gente sabe com um carro, né? Mas não é do carro que a Bíblia está falando. Está falando de um animal que você com certeza já viu. Já viu o Bambi? Desenho do Bambi? É uma corça, é aquela família ali, aquele animal. Sabe? O Bambi, nem todo mundo conhece o Bambi. Poxa. E aí, esse animalzinho que vive na montanha, ele corre para a água, mas não só porque ele tem sede. Eu pesquisei e eu não sabia disso. Que ele tem sede, ele corre até a água. Mas mais do que isso, a proteção dele é a água. Porque ele é um animal que exala um cheiro forte e os predadores vão atrás dele para pegar ele. E ele precisa encontrar água para ele poder se lavar, não só beber água, mas se lavar e tirar o cheiro dele, para que os predadores não possam pegá-lo onde ele está. E aí, esse animal, ele anseia pela água, como ele anseia pela vida. Ele precisa da água para poder viver, senão os predadores pegam ele. E tem um momento que é excelente na vida desse animal, que é quando chove. Quando chove, ele tem água à vontade em todo lugar por onde ele estiver. Então ele não precisa mais buscar água. A chuva, a água vem até ele e ele se sente seguro nesse momento. Nós vamos cantar uma música agora que começa a letra dizendo assim: assim como a corça anseia por água, nós também ansiamos por Deus. Deus é Deus da vida, e o pecado que vem sobre nós todos os dias, como um predador, o inimigo vem para nos devorar também. Mas quando nós nos aproximamos de Deus, nós encontramos vida. Então que você também possa buscar Deus durante essa música. E quero te convidar a se colocar em pé para poder cantar com a gente. E como igreja nós vamos dizer isso para Deus, que assim como a corça nós ansiamos por água, nós desejamos que a graça de Deus possa cobrir a nossa vida como chuva, e assim como a chuva nos molha, nos encharca, nós possamos nos encharcar no Espírito de Deus.
Senhor fala aos nossos corações, Pai. Antes de falar, tu cantava sobre mim. Tu me sigo tão bom pra mim. Antes de eu explicar, soltaste tua vida em mim. Tu me sigo tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa atrás não fica enorme, só pra me encontrar. Eu posso encontrá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo viu seu amor todo. Eu consigo não bom pra mim. Não tinha amor, mas tudo parou por mim. Eu me sigo tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, me deixa atrás, não lembra nome, só pra me encontrar. Posso encontrá-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Jesus nas sombras escalam montanhas pra me encontrar. Derrubar muralhas, histórias, mentiras pra me encontrar. Jesus nas sombras escalam montanhas pra me encontrar. Derrubar muralhas, histórias, mentiras pra me encontrar.
E esse amor de Deus foi demonstrado na cruz. E a cruz para nós é um símbolo de liberdade, é um símbolo de alegria. E por isso nós desejamos ter o nosso coração quebrantado, para que Deus possa fazer o que Ele quiser, uma vez que Ele nos comprou, pagou um alto preço. Quebrantado.
Ó Deus, o teu amor nos atrai, o teu amor nos convence. Ó Pai, perto de Ti, nós desejamos nos afastar do pecado. Por isso, Deus, nós queremos estar cada dia mais perto, experimentando, Deus, cada dia mais de Ti. Ó Pai, continua falando aos nossos corações essa noite, continua cuidando dos nossos corações como o Senhor já tem feito. E nós queremos, ó Pai, ouvir mais do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se sentar. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Graças a Deus. As crianças voltam no meu horário de estudo. Hoje nós estamos na quarta semana que nós estamos meditando sobre disciplinas espirituais, exercícios que nós podemos e precisamos fazer para nos aproximarmos mais de uma vida espiritual saudável. Na primeira semana nós falamos da importância da oração, de nós nos conectarmos com Deus e conseguirmos energia para a nossa vida, uma energia sem fim, infinita. Nós também falamos na semana seguinte a essa da importância de nós lermos a Bíblia, a importância da leitura da palavra. Assim nós podemos conhecer mais esse Deus que nos dá energia para a nossa vida. Na semana passada nós falamos como é importante nós fazermos jejum. Nós fazemos com que alguma coisa que a gente está acostumado a fazer deixe de acontecer, e quando a gente sentir falta disso, a gente lembre do motivo, do propósito que nós não estamos deixando de fazer. É a vontade que nós queremos de nos aproximar mais de Deus e ouvir a voz de Deus. Ouvir a resposta das orações, os conselhos, ouvir as palavras de Deus, tanto na oração quanto na leitura da Bíblia. E hoje, nós vamos ler um texto do Evangelho de João, segundo o apóstolo João, capítulo 4, os versos 23 e 24. O próprio Jesus ele fala assim: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nós vamos falar assim hoje da importância da adoração. É quase uma redundância estar no culto a Deus e falar de adoração. É importante adorar, porque praticamente a razão da gente vir no culto é adorar a Deus. Não é necessariamente pedir coisas, não é necessariamente fazer um estudo bíblico, mas é especialmente estar junto com os irmãos para praticar a adoração, para praticar essa reverência, essa exaltação coletivamente a Deus. Mas, como a gente tem o uso dessa palavra, adorar, em várias formas, várias conjugações, às vezes ela se confunde, ela se torna um pouco diferente do objetivo nosso aqui do que nós estamos falando, da adoração a Deus.
fala, eu adoro isso, eu adoro aquilo, será que é errado falar? Se o significado dessa expressão é falar, eu gosto muito, eu amo, eu aprecio muito, não está errado. É um sinônimo, é um significado da palavra adorar também. Gostar muito, desejar muito alguma coisa. Mas, segundo os princípios da Reforma Protestante, no século XVI, lá em 1500 e pouco, tanto, na verdade, a igreja estava em crise, como ela estava expressando o amor de Deus, expressando a vontade de Deus. E um dos princípios que foi buscado com todas as forças, inclusive com a morte de muitas pessoas, foi exaltar justamente a glória de Deus. Um dos princípios que nós temos ele como um dos solos, dos 5 somente em latim. Soli Deo Gloria. Glória somente a Deus. Exaltação somente a Deus, acima de todas as coisas. Foi uma das coisas buscadas na Reforma Protestante no século XVI. Porque acreditem, havia pessoas e instituições como a igreja que estavam sendo colocados acima de Deus e que deviam ser adorados. Antes ainda disso, o Império Romano chegou um momento em que o imperador ele disse para o povo: olha, eu quero que vocês me tratem como um Deus. Aí falou para parar de pensar, nem pensem, eu sou um Deus, então vocês vão me adorar. Na época então dos Césares, dos imperadores, tinha uma saudação: salve César, ave César. E era uma maneira de mostrar respeito, apreciação e, na verdade, idolatria, pura adoração a Deus. Então, eu digo que não é uma coisa nova, que foi no século XVI essa discussão, isso vem muito na história dos homens. Mas esse princípio foi muito importante de ser levantado a Deus, somente a Deus, toda a glória, porque justamente ele veio combater uma mentira que estava sendo pregada e vivida pelas pessoas. Não estavam adorando a Deus, não estavam glorificando a Deus, dando valor a Deus. Estavam dando valor a pessoas, a coisas, a instituições, o exército, a igreja, o governo, a empresa. Estavam dando valor a coisas e pessoas, mas ou somente a essas coisas e pessoas, e não a Deus. E aí surgiu esse princípio importante, foi um dos 5 grandes princípios que a Reforma Protestante levantou e divulgou: glória, adoração somente para Deus. Nada mais merece adoração, reverência. Deus merece. Se alguma coisa, se alguém puder merecer glória, é Deus. 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, está escrito: portanto, se vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Esse texto o apóstolo Paulo está dizendo na igreja, para lembrar disso. Quando se deve adorar a Deus? Quando se deve lembrar de Deus e falar: Deus, o Senhor é maior que eu, o Senhor merece a minha adoração, a minha atenção, a minha devoção. Quando Paulo fala que em todo o tempo, se a gente come, se a gente bebe, qualquer coisa que a gente faça, a gente tem que fazer isso adorando a Deus, pensando em Deus. E olha que grande vantagem, meus irmãos, se a gente faz isso pensando em Deus, a gente tem a possibilidade, a grande chance de não fazer nada errado. Se a gente come pensando em Deus, é capaz que a gente pode comer sem gula, pensando nos outros ainda, dividindo. Se a gente bebe, a gente vai fazer da mesma forma. E qualquer outra coisa, quando a gente trabalha, a gente pensa em Deus. A gente é honesto, sincero, comprometido. Quando a gente cuida em casa das coisas, a gente faz bem feito, a gente trata bem as pessoas, a gente cuida bem da vida, do corpo, da roupa, da casa, das pessoas em nossa
se isso é para Deus. Por isso que glória somente para Deus. Ele merece toda a glória, toda a adoração, toda a nossa atenção, a nossa dedicação. Tem pessoas, meus irmãos, que adoram um carro. Adoram um carro. E qual o problema disso? Eu gosto do carro limpo, gosto do carro arrumado, gosto do meu, gosto dos outros, acima, da bobeira, estou fazendo isso para os outros. Mas isso não pode ser uma coisa de se adorar. Isso não pode estar acima das pessoas, não pode estar à frente, especialmente de Deus. E tem pessoas que tratam, na verdade, os objetos que têm, às vezes, como verdadeiros ídolos. E são maiores que Deus. A gente pode falar, nossa, que absurdo. Infelizmente, né? Que coisa terrível, mas é verdade. Acontece. Como se deve adorar? Nós vemos no texto quando Jesus explicou, vem a hora que já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Nisso a gente pode verificar que Deus, Jesus, está nos ensinando. Ele está dizendo que para adorar a Deus é importante que a gente faça isso de coração, reconhecendo para quem nós estamos falando, projetando a nossa adoração a Deus. É necessário humildade. Adorar, meus irmãos, é um ato de humildade. E ser humilde. Nem todo mundo é humilde, ou nem todo mundo é humilde em todo o tempo. Em alguns momentos é um pouquinho menos humilde, um pouco arrogante, um pouco orgulhoso. Em outros momentos talvez seja bastante humilde. Mas adorar a Deus significa ser humilde sempre diante de Deus. Significa que nós não conseguimos fazer sem Deus. Ele consegue fazer. E melhor, Ele sabe fazer. Deus pode todas as coisas, eu não posso todas as coisas. Adorar já é um reconhecimento. Deus está acima de todos nós. Deus está antes de nós e está em nós o tempo todo. Quando nós fazemos planos, quando nós desejamos coisas, nós desejamos realizar coisas, vocês acham que Deus não sabe se vai dar certo ou vai dar errado? Já pensaram nisso? Nossos projetos, nossos desejos, nossos empreendimentos, a gente pensa, estuda, faz tudo para dar certo, porque é coisa boa, às vezes é trabalho, né? Às vezes é recurso para nós melhorarmos a nossa vida, nosso dia a dia. Vocês já imaginaram que Deus sabe se vai dar certo, ou quem não sabe a gente aposta, a gente até arrisca, né? A gente faz conta, a gente faz planos, a gente vê o orçamento, vê o tempo, se prepara, se treina, né? Faz ajustes, ora inclusive para Deus abençoar. Mas vocês já pensaram nisso? Deus é o Senhor de todo o tempo, de todas as coisas. Aquele projeto que eu penso que eu vou começar, Deus já sabe se vai dar certo ou vai dar errado. E eu não sei. E é inteligente da minha parte me colocar em adoração diante de Deus e falar: Senhor, como eu sou pequeno, mas eu preciso tanto do Senhor. No momento na minha cabeça não passa outra coisa para ser feita. Por isso eu estou pensando nisso. Não paro de pensar nisso. Mas Senhor, o Senhor me sabe se vai dar certo ou não. Me conta, me diz. Porque o Senhor sabe, eu não sei. Sem o Senhor não vai dar certo, eu não vou conseguir. Esse ato de humildade, meus irmãos, é inteligência, é adoração. É verdadeiramente confiar em Deus, em controle da nossa vida nas mãos. Acontece tanta coisa no nosso dia a dia, né? A gente está nos nossos projetos e a gente tenta fazer os cálculos. Hoje tem a inteligência artificial na internet que ajuda a gente a adiantar um monte de coisa. Ajuda a gente a pensar, vem por escrito, vem até por imagem, né? Vem até por código de programa, vem de toda forma, o resultado da inteligência artificial. Para ajudar, vamos considerar que seja uma coisa útil, que seja uma ferramenta útil na nossa vida, vem para ajudar. Mas nem a inteligência artificial, nem a inteligência dos homens, nem a nossa inteligência, quanto mais experiência que a gente tenha, é capaz de adiantar a vontade de Deus. É capaz de prever o conhecimento
isso, adorar a Deus, meus irmãos, significa reconhecer todo o tempo Deus está à frente. Está à nossa frente, o mundo à nossa frente, mas junto de nós. Ele está no momento que a gente vive e sabe exatamente como vai ser amanhã, como vai ser daqui um ano, como vai ser daqui 10 anos. Ele sabe se o nosso projeto é bom, se ele vai funcionar do jeito que nós estamos fazendo, ou se precisa de ajustes. E a nossa adoração, a nossa humildade diante de Deus pode nos permitir ouvir a voz de Deus, nos aconselhando a fazer o melhor, a fazer o que é certo. Às vezes o nosso desejo é bom, o nosso plano é bom, e os nossos esforços às vezes estão até além do necessário. Precisamos falar com Deus para que Ele nos diga o tamanho do esforço que a gente tem que fazer. Não pensem que o esforço máximo seu, como sacrifício, é o que Deus deseja. O próprio Deus fala: sacrifício eu não quero. Eu quero é a adoração verdadeira. Eu quero que você seja humilde para falar comigo e colocar nas minhas mãos o teu projeto e esperar que eu te diga o que fazer. Tudo isso, né? Porque parece que o meu esforço não vale nada, vale muito. Mas um esforço bem feito, direcionado para a coisa certa. Nós já falamos mais de uma vez aqui, quando se explica trabalho na escola, trabalho, física, é você mover um corpo de um lugar para o outro. É você movimentar um objeto de um lugar para o outro. Aí houve trabalho, segundo a física. Mas se você pegar esse objeto, colocar ele aqui, e pegar ele de novo, o mesmo esforço, mais cansado agora, colocar de volta, sabe o que a física, a ciência diz? Não houve trabalho, houve desperdício de energia. Se você não precisava nem ter tirado o corpo daqui, e você foi para lá e voltou para o mesmo lugar, o objeto, ele podia não ter saído daqui. Você desperdiçou energia. Se você falar com Deus e consultar Deus, Ele pode evitar que você faça isso. E às vezes a gente faz isso todos os dias. Um exemplo bem simples sobre isso que eu falei é a adoração a Deus nos permite evitar esse desperdício. A nossa casa, por exemplo, a nossa casa tem, se ela ficar totalmente arrumada, todas as coisas dela vão ficar no lugar certo. A gente tira alguma coisa do lugar para usar. E depois põe essa coisa em outro lugar. Vamos pensar no famoso copo, o lugar onde os copos ficam em casa. Tira o copo, bebo água, põe na pia, na mesa, na sala, em algum lugar. O ideal desse copo já foi organizado até por mim, para ficar no armário, no local que originalmente eu devia definir, que lá vai ser o lugar de se guardar. Eu tiro o copo e ponho ele aqui. Depois eu preciso de um copo de novo. Antes dele voltar, ele tem que ser lavado para voltar para o armário. Eu poderia lavar, usar, se for o caso, lavar de novo, vai secar e vou guardar definitivamente, vai estar no mesmo lugar. Não vai esquecer, não vou perder, vai ficar tomando espaço em outro lugar. Nós temos uma prática, né? Muitas vezes pegamos o copo, usamos, temos copo lá, vou no armário, pego de novo, tiro. Aí eu vou fazendo o trabalho de tirar os copos e não lavar. Aí depois alguém precisa de copo, eu mesmo. Nossa, não tem copo no armário? E agora, qual a solução? Lavar o copo. Um copo. Lava o copo, volta na pia, por exemplo. Aí de repente eu estou mudando a ordem das coisas que eu mesmo coloquei, não foi outra pessoa. Eu disse que o copo ficasse lá, ficar arrumado. Os copos agora foram na pia. Eu vou ter que lavar tudo, né? Naturalmente. Talvez guardar tudo de novo. Onde está a questão da humildade e adoração aqui? É que eu faço coisas, às vezes, que eu não devia fazer. Às vezes eu ajo de maneiras simples, que são desnecessárias ou me cansam mais do que eu preciso, do que eu devia. Quando eu perco coisas, e aí já vai outros problemas, TDAH, problemas, né, de memória, emocionais, a pessoa não está bem, e aí consegue começar a perder as coisas. A falta do hábito de guardar as coisas. Coisas pequenas. Imagina as grandes, então. Se coisas pequenas podem me deixar chateado, coisas grandes, então, envolvem muito mais esforço,
muito mais tempo, às vezes recursos financeiros, envolve minha saúde, envolve o relacionamento com as pessoas. Se essas coisas não são bem feitas, me prejudicam outras pessoas. Onde está o problema? Eu não estou consultando a Deus adequadamente, eu estou vivendo por mim mesmo e sozinho eu faço isso mesmo, tudo isso. Eu faço mal as coisas, ajo errado, descontroladamente, desorganizadamente. A tendência do homem é ir para o caos. E a única maneira de sair do caos, das coisas erradas, do transtorno, é me voltar novamente para Deus. Eu não consigo, sozinho eu não consigo, só Deus pode fazer isso por mim. Senhor, me diz o que eu devo fazer, como eu devo fazer. Por isso, a humildade, o ato de humildade é tão relevante para nós cristãos, diante de Deus. E aí a gente vai estar adorando a Deus, reconhecendo que Ele é Deus. É mais importante do que o meu jeitão. É mais importante do que as leis, do que as normas, do que a forma que as pessoas vivem. Deus é mais importante. Adoração, meus irmãos, não é uma coisa recente, nem para nós cristãos da nova aliança em Jesus Cristo. A Bíblia mesmo já há muito tempo fala sobre a importância de adorar a Deus. Salmo 95, versos 6 e 7, fala assim: o salmista: venham, adoremos e prostremos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós somos o povo do seu pasto, e ovelhas da sua mão. Hoje, se ouvirem a sua vez, deixa eu ver todo o verso. Mas é isso. O convite do salmista para nós é que nós nos acheguemos para adorar a Deus. Como nós estamos fazendo aqui hoje juntos aqui? Nós viemos para adorar a Deus. Estamos atendendo um convite, um chamado. Vamos adorar a Deus. E estamos chamados e convidados a nos colocar na posição adequada diante de Deus, prostrados, de joelhos. Talvez a gente não possa, não precise agora fazer isso. Mas de joelhos significa, no nível da altura que eu estou, eu vou deixar bem claro, eu sei que eu sou menor que isso. Eu sei que eu sou menor do que eu aparento. Diante do Senhor eu sou muito menor. Eu não sou nada. Eu só sou alguma coisa. Eu só posso erguer a minha voz e falar que eu tenho algum valor, porque Deus me deu esse valor. Tanto que Ele me salvou da perdição. Ele me salvou de estar distante dEle eternamente. Pelo contrário, Ele nos chamou para estarmos juntos dEle eternamente. Adoração é um ato de humildade, reconhecermos que Deus é o Senhor e merece toda a adoração. Contrapondo ainda atos de humildade com reverência mal encaminhada. Hoje em dia, muitas vezes, sabia que filhos que são adorados? Sabia que filhos são adorados? É capaz de acontecer isso? É. Filhos podem ser adorados mais do que Deus. Mais importância, mais atenção aos filhos do que a Deus. Mas qual o erro de cuidar bem dos filhos? A Bíblia manda os pais educarem os filhos. E manda os filhos serem obedientes aos pais. Efésios ensina isso para todos nós. Mas o próprio filho que sai do ventre da mãe, que é amado pelo pai, cuidado pela família, se ele for mais importante que Deus, desviar a nossa atenção do Pai, Criador, Senhor da nossa vida, nós estamos não sendo humildes como Deus deseja a Ele. Estamos sendo humildes a crianças, ou a pessoas, como eu disse no início. Num vídeo outro dia apareceu uma daquelas mensagens que tem rápidas para a gente assistir, uma pessoa chama o responsável da casa. Aí a menininha veio atender, pequenininha, e ela fala assim: pronto, posso te atender. Não, você é muito pequena. Chama alguém que manda na sua casa para eu poder falar. Aí ela traz o bebezinho no carrinho. É muito legal que ele fala: mas por que você trouxe esse bebê? Porque ela manda aqui em casa, tudo que ela faz, tudo que ela quer, meus pais fazem, todo mundo faz o que ela quer. Então é ela que manda aqui em casa. E o poder dela é maior quando ela começa a rir. Aí mostra
vezes eu rio, mas a pessoa que por isso já para de fazer o que está fazendo. Ela realmente domina o ambiente. Temos que ter cuidado para não desviarmos a nossa adoração, que deveria ser sincera e única a Deus, só lhe deu glória, somente a Deus, a pessoas até próximas, amizade, casamento, filiação. Tudo isso tem que ser muito bem cuidado, muito bem cuidado. Mas não pode estar à frente do amor que Deus tem por nós. Nós temos que ter cuidado. Nós não podemos optar em viver nesse mundo sem a vontade de Deus, fora da vontade de Deus. Nós seremos maus pais, maus filhos, maus cônjuges, maus amigos. Se o que a gente fizer não adorar a Deus, não glorificar a Deus, teremos um mau exemplo. Desviaremos pessoas do verdadeiro caminho. Os nossos filhos, os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos amigos e cônjuges. O segundo ponto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos: a adoração a Deus precisa, meus irmãos, ser um estilo de vida. Não é uma coisa para fazer de vez em quando. Adorar a Deus como uma disciplina espiritual, nós precisamos orar sem cessar. Nós precisamos constantemente buscar a Deus na palavra dele. Quando nós sentimos que precisamos de mais isso, nós podemos jejuar, nos abster de coisas para que o nosso corpo nos leve à oração, à leitura da Bíblia e à nossa firmeza com Deus. E a adoração, meus irmãos, ela precisa acontecer em todo o tempo do nosso dia a dia, não só no culto de domingo, coletivamente. A nossa fé não pode ser baseada em demonstrar amor a Deus numa reunião semanal, uma reunião nas casas, um momento da nossa vida. Nós precisamos demonstrar nosso amor a Deus todos os dias, em todos os momentos. Por isso, um estilo de vida. Romanos capítulo 12, verso 1 do Novo Testamento, o apóstolo Paulo também fala sobre adoração. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso é o culto racional de vocês. Paulo está dizendo: olha, não prestem culto somente um dia, no domingo à noite, quando vocês se reúnem com a igreja, naquele local onde Deus já chamou vocês. Não façam só lá, façam isso todos os dias. Todos os dias da semana. Quando termina o culto no domingo, começa o culto diário. Quando você volta para casa, na segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, o domingo durante o dia, e aí você volta no culto à noite de novo. Não é que bênção. Mas adorar a Deus, lembrar que Deus é maior que você precisa dele, não pode acontecer em alguns momentos, precisa acontecer o tempo todo. Deus é o Senhor da nossa vida, Ele merece respeito, merece adoração, merece toda a adoração. De fato, se nós fôssemos mais crentes ainda, a gente seria idólatra. Deus o livre de ser idólatra. Se a gente idolatrasse de maneira correta, o único Deus, Ele merece toda a nossa adoração. A gente fala de idolatria como um desvio, né? É um grande erro. Idolatrar, adorar alguma coisa que não seja Deus. Se essa força da idolatria for direcionada para Deus, não será idolatria, será adoração. Se a força de atenção, desejo de cuidar, de fazer alguma coisa, for direcionada para Deus, isso vai ser adoração. As outras coisas, todas as outras coisas, elas vão ser acrescentadas na nossa vida, vão fazer parte da nossa vida. As que a gente quer que dê certo, que aconteça, as que vão dar errado, diferente do que a gente quer, mas sempre a presença de Deus. Esses dias eu estava falando sobre isso, né? Nós estamos reunindo um grupo com o Diego lá, Santa Rita de Caldas, bairro Pião. Um trabalho que começou agora recente, reuniões às quintas-feiras. Foram 3 reuniões, tem sido uma bênção lá, de fato. A última reunião, um assunto que nós tratamos, conversamos lá um pouquinho, falou sobre essa questão. Deus sabe todas as coisas, sabe? Às vezes o que nós achamos que está errado é a maneira que Deus está usando para que as coisas aconteçam. Então, de repente, um carro fura o pneu na estrada e tem que parar. Vai poder circular.
relógio circular pela fora, vai estragar a roda, vai estragar mais ainda. Tem que parar para trocar o pneu. E aí a gente lamenta o atraso e o esforço que tem que ser feito, né? Quem dirige que sabe como é meio complicadinho, chato às vezes fazer isso. Chega uma data, às vezes nunca fez, é a primeira vez que tem que fazer. Já fez errado, já amassou o dedo, já sujou a roupa. O Rogério nunca fez isso, né, Rogério? Não, jamais. Tem pouca prática de direção, tem experiência. Então, o dia que tiver que fazer, mais vezes. Então a gente fica assim, pode ficar indignado, né? Puxa, mas por que, meu Deus, acontece isso logo agora? Eu estou atrasado. O senhor não está vendo? Deus é onisciente, né, gente? Deus está vendo. E aí, de repente, acontece uma situação dessa, eu tenho que parar. Não vou chegar no horário que eu pretendia chegar. Aí eu vou ter que parar ali, fazer essa troca do pneu. É bom que eu faça bem feita essa troca, né? É bom que eu possa falar, tire o carro com segurança, ergo o carro com segurança, tire o pneu corretamente, pegue o outro, deve estar cheio, deve estar bem cuidado, né? Naturalmente, tá? Eu sei que eu tenho que cuidar. Eu vou colocar o pneu no lugar, vou apertar bem os parafusos, e vou subdescer o carro, guardar os técnicos, guardar as ferramentas, e vou seguir a viagem. Não é o que deve acontecer? Aí eu vou me perguntar, talvez, mas Deus, por que me atrasar desse jeito? O senhor não está vendo? Mais uma vez, esquecendo que Deus é onisciente. O senhor não vê a necessidade que eu estou? Quanto isso aí vai me atrasar? E a gente estava falando sobre a percepção dos livramentos de Deus. E se isso foi um instrumento de Deus para dar livramento, para estar num determinado lugar, para determinado horário, seria fatal, às vezes até um acidente. Deus me livrou, ele usou, foi no pneu, me parou assim. Né? E eu indignado, porque Deus não está cuidando de mim, e ele estava, como saber, né? Eu não tenho dúvida, tudo que acontece conosco, a Bíblia fala, tudo coopera para o bem daquilo que ama a Deus, tudo. Até as tragédias, até as desgraças, até as coisas ruins. A gente não quer sofrer, a gente não quer sentir mal, a gente não quer ser incomodado. A gente quer que tudo que a gente planeja dê certo. Claro, naturalmente. Ninguém quer planejar para dar errado. Para desperdiçar tempo, energia. Né? Ninguém quer isso, não tem sentido. Mas é fato que se nós entregamos nossas vidas àquele que pode fazer todas as coisas, que sabe todas as coisas, nós confiamos nele, nós não precisamos temer nenhum dúvida. Se aconteceu, vai acontecer. Se eu não colhei do step, por exemplo, nesse incidente do carro, eu não cuidei do step, não deixei ele cheio, né? Vou ficar mais tempo na estrada. Foi Deus? Aí estou querendo me culpar demais, né? Fui eu. Se fui eu fui enganado, se eu fui desatento. Se eu fui desatento, eu preciso corrigir. E pronto. Nada mais. Mas glória, exaltação, adoração, somente a Deus. Só lhe deu glória, somente a Deus toda a glória, toda a adoração. A Bíblia, ela nos ensina que a adoração é uma parte fundamental da vida do cristão. Nós devemos viver para adorar a Deus. A propósito, nós fomos feitos para isso. No catecismo, a gente estuda isso nas primeiras lições, para que o homem foi feito. Por que Deus criou o homem? É umas perguntas que se faz no catecismo, a gente estuda desde o começo da vida da igreja. A resposta é bem simples. Nós somos feitos para a glória de Deus. Nós somos feitos para adorar a Deus, para agradar a Deus. Deus nos fez porque nos quis perto dele, vontade dele. Então o nosso papel, existindo, é agradar a Deus, é adorar a Deus. É o que a gente faz, como verdadeiros adoradores. Um vaso, quando é feito, decorado, é feito para ser colocado num lugar, ser visível e embelezar o lugar. Para isso que os vasos são feitos. Colocar flores, né? Adicionar objetos, às vezes, feitos com um intuito, com um objetivo. Nós somos vasos feitos por Deus. Deus nos quer enfeitando a presença dele. Para isso que nós somos feitos, para adorar a Deus, para agradar a Deus. Ele não nos quer fazendo coisas ruins, erradas. Ele não quer ouvir isso de nós. Ele não quer ver isso de nós. Ele quer o contrário, que a gente perceba isso, a vontade dele. Que nós sejamos agradáveis a Ele. Por isso que nós temos que buscar a Deus
crente, mais cristão, não vem no culto no domingo. É o mínimo que a gente faz. Está no acordo, está no trato da igreja. Mas não é só aqui que Deus nos quer. Deus quer presente em todo o tempo. Que Ele esteja vendo o que nós estamos fazendo e vendo que estamos agradando a Ele. Que os nossos atos são aprovados por Ele. E para a gente saber se é aprovado por Ele, a gente ora, a gente lê a Bíblia, a gente dá uma força para isso, a gente faz jejum. Tudo para quê? Para que a adoração seja verdadeira. Para que a nossa vontade de agradar a Deus se concretize, se realize. Que nós possamos ser verdadeiros adoradores, buscando sempre agradar a Deus. E crescer em nossa fé através das disciplinas espirituais, como já dissemos, a oração, a leitura da Bíblia, o jejum e a adoração. O Espírito Santo nos guie, nos ajude a honrar a Deus. Ele merece. Os irmãos, Deus fez tudo mesmo por nós. Nós podemos avaliar isso porque Deus é um Pai cuidadoso, diferente do que nós podemos ser ou conhecer dos pais. Ele é um Pai perfeito, completo. Tudo que nós precisamos, Ele sabe, pode nos dar. E Ele nos ensina, muitas vezes, a alcançar essas coisas sob o cuidado dele, sob as mãos dele, direção dele. Por isso Ele merece o nosso respeito. Ele merece não só isso, mas a nossa adoração, a nossa obediência. Mais uma coisa que eu quero que os irmãos lembrem, quando pensarem nisso sobre Deus. Deus não deve nenhum favor para nós. Nós só devemos a nossa vida. Ele não deve nenhum favor para nós. Por melhor que a gente seja, queira fazer as coisas, Ele não está sendo pago por nada. E a gente não consegue, inclusive, pagar. Ele deu a vida. Ele nos resgatou para a vida eterna. E Ele não deve mais nada. Por isso que Ele não quer sacrifício. Embora em Romanos 12:1 Ele disse que Ele quer que a nossa vida seja um sacrifício vivo. Ou seja, a gente vai sofrer na carne, apanhar para Deus ver que a gente está sofrendo. Ele quer que a gente, em todo o tempo, isso é o sacrifício vivo. É tentar não esquecer dele em nenhum momento. Isso é difícil. Por isso é um sacrifício. Mas isso Ele quer, isso para Ele é santo, isso é agradável. Assim Ele quer, esse sacrifício Ele quer. Dessa forma. Deus nos abençoe em todas as áreas da nossa vida. Deus ocupe o lugar de honra em todas as áreas da nossa vida. Que Deus seja louvado. Faz sim o teu melhor em todos os momentos. Faz sim do melhor jeito, do jeito mais adequado, com toda a sua força. Cansa se for preciso, fica sem dormir se for o caso, mas no final veja que Deus vai se agradar disso que você está fazendo. É para Ele que você está fazendo. E aí, se você está fazendo de coração, como Jesus disse, Deus quer adoradores que adorem em espírito e em verdade, verdadeiros adoradores, vão fazer desse jeito, vão fazer dessa forma. Ao sair daqui desse culto, nós continuaremos em adoração. Até a semana que vem. A gente retorna aqui para fechar uma semana de adoração. É o que a gente deve fazer. Dia após dia, semana após semana, nossa vida inteira. Que Deus te abençoe. Que essa disciplina na sua vida seja vivida, seja fortalecida, seja experimentada mesmo, para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Deus te abençoe. Vou pedir que chame as crianças ali. Alguém pode me chamar, por favor? Obrigado, voluntário, já foi. Obrigado, Ariane. Nós vamos passar o momento da ceia, irmãos e irmãs. Um momento especial da nossa vida. Mais um momento de adoração ao nosso Deus. Nesse momento tão especial da nossa vida na igreja, vida em comunhão, nós vamos lembrar mais uma vez o sacrifício de Jesus e a promessa dele de voltar.
Jesus ser preso e crucificado, ter consumado, completado o plano de salvação das nossas vidas, Jesus estava junto dos seus discípulos. Junto deles, eles estavam ceando, comendo, estavam comemorando a Páscoa. E no momento da reunião, da ceia, Jesus ele toma o pão em suas mãos, ele parte o pão e o dá aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei este pão. Este é o meu corpo que é dado para vocês. Do mesmo jeito, quando eles comeram, depois eles comeram, Jesus tomou o cálice e também deu graças ao Pai e também distribuiu para os discípulos, dizendo: olha, tomem e bebam, todos vocês. Este é o meu sangue, que é derramado em favor de muitos por perdão dos pecados. Façam isso em minha memória. Assim disse Jesus. Nós vamos agora fazer o mesmo que os discípulos passaram. Vamos receber aqui o cálice e o pão. Vamos estar distribuindo para todos. E estaremos logo em seguida comendo todos juntos. Esse pão e esse cálice representam para nós o sacrifício de Jesus derramando o seu sangue na cruz, corpo e sangue para a nossa salvação. Sacrifício do Senhor Jesus por amor de nós, por vontade do Senhor, para que nós pudéssemos e por assim podermos voltar para o céu, para estar em adoração eterna junto do Senhor. Esses elementos agora venham também alimentar a nossa fé, alimentar a nossa confiança na volta de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, Senhor de toda a terra. Amém. Vamos comer, de todos aí. Vamos correr, todos estaremos orando.
E hoje viemos mais uma vez prestar culto de adoração ao Senhor. Porque todos aqui declaramos que o Senhor é o Senhor das nossas vidas. E esse cálice, esse pão, que aqui simboliza o corpo e o sangue de Jesus, mais uma vez, venha nos alimentar a fé. Que mais uma vez, Senhor, saiamos daqui fortalecidos na esperança da volta de Jesus, para que estejamos no dia do Senhor, todos reunidos numa mesa. Tudo será para exaltar o teu nome. Só lhe deu glória. Toda a glória pertence ao Senhor, que nós declaramos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o imenso amor de Deus, de nosso Pai, a comunhão e as consolações, a sabedoria e o discernimento do Espírito Santo sejam sobre todos vocês e sobre todo o povo de Deus, espalhado em toda a terra, hoje e para todo sempre. Amém. Uma boa noite, uma boa semana a todos. Deus abençoe a todos.